senhor Alberto Sogaiá, Cires Flávia Paz Bezerra. Por favor. Só para ir adiantando, na sequência, o senhor Cláudio Rodrigues Fabi. Boa tarde a todos. Meu nome é Cires, eu sou uma ONG ambiental grande, membro do Conselho Municipal de Saúde. Primeiramente, quero agradecer ao CUI por ter convidado a nossa entidade a participar desse grandioso evento, ou, aliás, audiência, parabenizar ao Ministério Público Federal e Estadual por estar dando continuidade a esse trabalho tão dificultoso hoje, né? A questão de licenciamento ambiental. A nossa opinião é simples. Nós não devemos aceitar essa flexibilização da legislação ambiental do CONAMA, e sim aprimorar, fortalecer o que já tem. Inclusive, vou até complementar o que a doutora Fernanda Mena mencionou há minutos, né? Devia fortalecer o judiciário ambiental, certo? Criando vara, inclusive, da área ambiental também, para lidar com essas situações. Recentemente, presenciamos lá no SEMA uma aprovação da CTR Palmeiras, né? Essa tese foi muito triste, porque o impedimento não está ainda em pleno funcionamento, houve contratempos, né? Lá na Baixada Santista houve aprovação de certas, ali perto do shopping, foi construída uma ampliação, enfim, não houve audiência pública, porque falam que simplesmente não gera impactos ambientais, então ninguém precisa dar a sua opinião. Então, o licenciamento ambiental é muito importante, deve ser reforçado, e além do licenciamento ambiental, é importante frisar que as empresas, eles fazem medidas mitigatórias, eles falam que tem que informar o que vai ser descartado, como esses resíduos vão ser descartados, tem todo um controle. Porém, a realidade é outra. Por isso, eu venho aqui dar uma sugestão que, além dessa audiência pública sobre licenciamento ambiental, seja feita também uma audiência pública do controle dos resíduos sólidos. Nós passamos por uma pequena pesquisa na nossa entidade, puxamos o relatório dos pneumáticos. Tá? Os fabricantes preenchem os dados lá no envio do Ministério, dados de quantos pneus entraram, quantos que saíram, mas alguém verifica. Será que realmente condiz com a realidade? Infelizmente, ao consultar o relatório de pneumáticos, que qualquer um pode digitar no Google, nós verificamos que, vou dar um exemplo, lá cita que tem 5 pontos de coleta de pneus em Santos. Na realidade, existe 1. Em Cubatão, foi informado no relatório de pneumáticos, lembrando que esse relatório é oficial, ele é que nem imposto de renda, tem que ser declarado até o dia 31 de março, tá? Que é uma coisa séria. Informou que lá em Cubatão existe um ponto, que é a Cursão. Quando eu liguei lá, eu perguntei, identificando que era uma ONG ambiental, eles falaram, a senhora está enganada, aqui é uma companhia de saneamento básico, a gente não recebe pneus. Pois é, mas o endereço de vocês estão lá, o nome de vocês estão lá. Praia Grande fala que tem 1, tinha, é uma empresa que não existia. Santos fala que tem 5, falta 1. São Vicente fala que tem 5, Baiatuba não tem, São Vicente está abandonado. Então, gente, pequenos dados, você já observa que como que um cidadão vai chegar lá para descartar, por exemplo, o pneu no local que não existe. Outra questão para terminar é a questão do coprocessamento. O coprocessamento é quando vocês pegam os resíduos, vamos dizer, dos pneus, e queimam nos fornos, em substituição ao coque. É uma tecnologia aprovada para ser teste e tudo mais. Porém, e o controle dos gases e a emissão? Então, existe licenciamento ambiental para cimenteiras que utilizam coque? Sim. Porém, o controle, não. Então, eu venho com ele esta, reforçar, inclusive entreguei já o relatório de pneumático e nosso parecer ao Consema. Sim, e gostaria de destacar a importância dessa audiência sobre o controle de resíduos sólidos, visto que garante a qualidade de saúde, como nos casos aí lixo descartado, são fogos de dengue e tudo mais. Gente, muito obrigada pela atenção e compreensão.